Fala pessoal, bem-vindos a mais um vídeo aqui do Cinemano e hoje eu vou estar falando sobre como seria Liga da Justiça 2. Antes do vídeo começar, não esquece de deixar o seu like aqui embaixo e de se inscrever no canal. Ainda falando sobre o Snyder Cut, né, que foi pra mim provavelmente o maior evento da cultura nerd desse ano até agora, hoje eu vou estar falando sobre como seria a sequência desse filme. Porque pra quem não sabe, o Zack Snyder planejou uma trilogia da Liga da Justiça. 3 filmes. Então, se vocês gostarem desse vídeo, eu posso trazer como seria o último filme. Porque ele chegou a escrever os 3 filmes. Só que, por conta do fracasso, né, que aconteceu com o Joss Whedon e a mudança de planos, a trilogia foi cancelada. Então agora vamos falar da história de Liga da Justiça 2. O filme começaria com a Liga da Justiça já unida, trabalhando em um desastre natural. O filme se passa semanas depois do primeiro, só que o mundo vê a Liga da Justiça como foragidos, e a tensão política sobre super-heróis está em alta. O Superman é o membro que está mais distante do resto da Liga, principalmente do Batman, e parece ter alguma tensão entre eles. A Liga se reúne na Batcaverna e depois cada um segue a sua vida pessoal. Depois disso a gente vê o Lex Luthor recrutando a própria Liga dele. Primeiro, ele vai atrás da Doutora Veneno, sim, aquela vilã de Mulher Maravilha, que está vivendo numa selva aqui no Brasil. Depois ele vai atrás do Arraia Negra e do Mestre dos Oceanos. E por fim, ele vai atrás do Capitão Frio, que seria o vilão do filme de 2018 do Flash. Depois disso, a gente vê a Mulher Maravilha tentando ajudar uma amazona que escapou de Temícera para avisar a Diana sobre o que estava vindo sobre o Darkseid. Então a Diana usa o laço da verdade para tentar desbloquear dentro da própria mente o caminho para chegar em Temícera. Só que ali ela acaba tendo muitas visões e em uma dessas visões ela acaba vendo ela mesma como a deusa da guerra matando o Superman. Em Central City, o Barry Allen, com a ajuda do Cyborg, consegue provas suficientes para inocentar o pai dele e ele tá em um tribunal tentando tirar o pai dele da cadeia. Voltando a falar do Superman, a cena mostra ele e a Lois Lane em uma conversa muito tensa e ele pergunta pra ela quando ela ia contar pra ele. E então a Lois fica nervosa e o Superman revela pra ela que sim, ele sabe que ela está grávida. Ela acaba chamando ele de Clark e o Superman diz pra ela que ele não é mais o Clark e que o Clark Kent morreu. E então o filme corta para uma cena subaquática onde o Aquaman e a Mera estão lutando com o último dos 7 reinos, o Invisível. Na Batcaverna, o Cyborg atualiza todo o sistema da Batcaverna e ele até dá a voz feminina do Oráculo pro Alfred. E então o Cyborg questiona o Alfred sobre o motivo do Bruce Wayne nunca estar em casa e o Alfred diz: se ele ficar aqui, ele vai ter que enfrentar a si mesmo. E então o filme corta para o Batman indo atrás do Charada, que seria apresentado no filme de 2018 do Batman, no deserto canadense. E então é revelado pra gente que o Lex Luthor usou o Charada para resolver a equação antivida e que o Charada chegou no resultado. E por conta de ter resolvido a equação antivida, o Charada agora pirou de vez e então ele se mata na frente do Batman. E então a gente vê a Mulher Maravilha chegando em Temícera com a outra Amazona. E a Hipólita, ao ver a Mulher Maravilha de volta na ilha, ela dá uma festa jamais vista para celebrar que a princesa Diana chegou na sua casa. Então o Aquaman e a Mera finalmente conseguem unir os 7 reinos e isso faz deles o rei e a rainha dos oceanos. O Flash consegue libertar o pai dele e pela primeira vez ele decide contar pro Henry Allen quem ele é. Então ele revela pro pai que ele é o Flash. Em outra cena, a Lois Lane conversando com o Superman, ela diz pra ele que ela aceita que o Clark se foi, mas que ela ainda precisa resolver uma pequena pista no plano do Lex. E então, voltando do deserto canadense, o Bruce chegando na Batcaverna, ele ainda tá muito abalado com o que aconteceu com o Charada. E então o Lex Luthor ativa o plano dele. Ele ativa todas as caixas maternas pra tentar pegar o poder da equação antivida pra ele. Mas então o Darkseid e o Desaad saem de um tubo de explosão e o Darkseid pega o poder da equação antivida pra ele. Na Batcaverna, o Batman, o Superman e a Lois Lane estão agrupados e eles já estão sabendo da chegada do Darkseid. Então o Superman vira pro Batman e diz: isso é uma luta entre os deuses. E é aí que eles explicam a tão famosa frase: ela é a chave. O Superman diz pro Batman: ela é o meu mundo, proteja ela, se referindo a Lois Lane.
Então, o Superman voa para tentar derrotar o Darkseid e o Batman vai ajudar a Lois Lane já sabendo que ela está grávida. Então ela vira para ele e diz: "Você não é o pai." A Lois tenta falar pro Bruce que ela sabe dos planos do Lex, mas ele não dá ouvido. E é então que a cena mostra o Darkseid e o Lex Luthor conversando, e o Lex Luthor diz pro Darkseid que ele tem a chave para matar o Superman. Então o Darkseid avança para cima dele e ele diz: "Eu não quero ele morto, eu quero que ele se submeta." E então ele diz pro Darkseid: "Lois Lane é a chave, ela pode quebrar o espírito dele." E então o Darkseid aparece na Batcaverna e de repente a Batcaverna desaba em cima do Batman, que fica soterrado. Então o Superman voa em uma velocidade incrível de volta para Gotham, mas ele chega a tempo de ver o Darkseid matando a Lois Lane, transformando ela em cinzas. Aquele shot que a gente chegou a ver no Snyder Cut, que mostra o Darkseid colocando a mão no ombro do Superman, é sobre essa cena. A gente vê o Superman gritando, totalmente destruído e avançando para matar o Darkseid. Só que é nesse momento que a equação antivida toma controle dele e ele vira um arauto do Darkseid. Já que o Bruce não deu ouvido a Lois sobre o plano do Lex, o Lex Luthor coloca o plano dele em ação para destruir a Liga da Justiça. Em Themyscira, a Doutora Veneno despeja um gás tóxico que mata todas as Amazonas ali, incluindo a Mulher Maravilha, que morre com a mãe dela. Em Atlântida, o Raia Negra e o Mestre dos Oceanos trabalham juntos para matar o Aquaman e eles conseguem fazer isso, mas a Mera escapa ferida. Em Central City, o Capitão Frio ataca o Flash, mas ele é salvo pelo Cyborg, que perde metade do corpo. De volta à Batcaverna, o Darkseid toma conta do Superman, que ataca o Batman, mas ele escapa por pouco. O Lex acredita que o plano dele finalmente está em ação, mas então o Superman vira para ele e destrói o Lex usando os raios de visão laser dele, que queimam o Lex Luthor. Então o Lex grita e a gente tem a cena apagada, e então aparece um texto dizendo 5 anos depois. Nisso a gente já está no mundo do pesadelo do Batman, aquele que a gente viu em Batman vs Superman e no Snyder Cut. Então o Batman olha para o céu e diz: "Está anoitecendo, ele vai vir." Então o filme acaba. E é essa cena que a gente viu no Snyder Cut, onde a Resistência Nova, a nova Liga da Justiça, é formada pelo Batman, Mera, Coringa, Exterminador, Flash, Cyborg e no terceiro filme, o Lanterna Verde ia se juntar à Liga da Justiça junto com o Caçador de Marte. Essa história é muito louca, eu queria muito ver esse filme no cinema, então se você gostou desse vídeo, não esquece de pedir aqui embaixo que eu posso fazer um vídeo falando sobre o terceiro filme da Liga da Justiça. Mais uma vez, não esquece de deixar o seu like aqui embaixo e de se inscrever no canal. Ainda tem muito conteúdo do Snyder Cut pra fazer, então muito obrigado a quem assistiu até aqui e até o próximo vídeo.